Lucas, capítulo número 18, verso de número 9. Diz assim: E disse também esta parábola uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando de pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graça te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo que possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem queria se levantar os olhos aos céus, mas batia no peito e dizia: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Diga amém. Palavra boa, poderosa, forte, né? Irmãos, se tem uma das coisas que mais dificulta o processo da masculinidade, é o tal do orgulho. O homem é orgulhoso. A gente já vem de fábrica orgulhoso. O orgulho faz parte do nosso DNA caído. Todos nós temos um pouco de orgulho. Todos nós temos uma inclinação para o orgulho. E não é assim: eu tenho um filho igual o Samuel, que tocou bateria hoje, né? O Samuel tocou bateria. Filho do pastor Everton, né? Aí o pastor Everton: olha, eu vou dar o curso de finanças na terça-feira, eu não consigo tocar no louvor. O Samuel pode tocar? Eu falei: rapaz, eu prefiro ele, né? Ele toca até melhor do que você. Né? Sei quem foi que colocou você, né? Eu amo meu filho toca muito, eu tenho orgulho do meu filho. Glória a Deus, é um orgulho saudável nesse sentido, né? Nessa concepção da palavra. Mas o orgulho que nós vamos tratar aqui é aquele ego inflado, é aquela capacidade diabólica de fazer o contrário às Escrituras e achar que está debaixo da razão. Eu espero que no final dessa mensagem você consiga refletir em que nível de orgulho você está, se você tem dado brecha e vazão para esse orgulho em algum momento, porque é o nosso desafio diário. Pastor, aceitei Jesus, não tenho mais orgulho. Não, continua. Pastor, me converti bem, agora fiz até o curso de voluntário. Pastor Léo Paixão está me chamando para servir, agora eu estou com tudo. O orgulho ainda vai te visitar várias vezes. Não, pastor, o orgulho agora é no trabalho, vai rolar. No casamento, na igreja. Então nós temos que estar sempre vigilantes. O contexto que a gente encontra aqui do Evangelho de Lucas é um homem fariseu, que ao orar, ele orava em voz alta. E claro, irmãos, não há problema nenhum em orar em voz alta, tá bom? Desde que tenha um contexto para isso, né? Eu tinha um vizinho, eu falo que eu tinha, não é porque ele se mudou não, ele morreu, né? Então não tenho mais. E aí ele era do andar de cima, e ele gostava de uma manguaça, né? E aí teve um dia que ele bateu na porta lá da casa dos meus pais. Eu era novo, menino, não era novo não, tinha uns 18, 20 anos. E aí ele bateu lá na porta, umas 10 horas da noite, Aí minha mãe assustou, meu pai assustou, fui lá abrir, e ele bêbado. Leozinho! Aí eu falei: mãe, é o vizinho, ele pode deixar. Aí ele falou assim: dona Socorro, o nome da minha mãe, Maria do Socorro, dona Socorro, pede para o Leozinho orar mais baixo, que eu fico ouvindo a oração dele aqui no quarto. Aí eu falei: meu irmão, perdão, desculpa, vou me controlar mais. Né? Toco um violão, começo a orar em língua, estou no meu quarto, achando que só o Espírito Santo está ouvindo. E que Deus o tenha, estava ouvindo também. Então, às vezes me precipitei no volume da minha voz na oração, não precisava, né? Posso orar em voz alta, mas num contexto público, orar em voz alta faz sentido, desde que seja uma oração em concordância. Então, está aqui o Ed, vamos orar pela filha do Ed que nasceu, vamos orar em concordância. Agora, essa oração que o fariseu estava fazendo aqui era o quê? Deus, ele estava prestando conta, mas para a moçada ouvir. Eu oro tantas vezes por dia, eu jejuo, eu dou o dízimo. O pessoal olhava assim: rapaz, o cara é bom, hein? Cara, esse aí é danado, esse aí é... Aqui na igreja,
A gente tem um processo de entrevista pastoral para cada um de nós nos tornarmos membros da igreja, né? Eu passei quando cheguei, todos nós passamos. E a gente agora faz entrevistas também com os membros que estão chegando. Vira e mexe, chega uns com os currículos bons, falou, rapaz, é o Cristiano Ronaldo da igreja, o cara, esse é o Messi dos evangélicos. O cara já chega falando tudo que fez, que aconteceu. Por quê? Porque acha que porque teve um background, já vai pular um montão de etapas dentro da igreja. Eu cheguei nessa igreja, irmãos, formado em teologia, ordenado pastor por uma igreja batista. Cheguei na igreja, irmão, membro, fiz o curso de voluntário, fui ordenado diácono, fiz o carisma. Você fala, para quê, pastor? Porque eu sou obediente. Se eu fosse orgulhoso, eu falei, não, voluntário? Eu tenho teologia, pastoreei mais de 10 anos na igreja, olha o meu orgulho. Não nego que em algum momento isso me visitou. Mas aí o Espírito Santo falou, eu falei, tá bom. Imediatamente no meu quarto, dessa vez orando num volume mais comedido, entendi e passei pelo... Mas é o orgulho que nos visita. Aqui o fariseu começou a se credenciar em oração. Irmãos, tem aquela frase que o pastor Esdras gosta de falar, né? Quem come alho não precisa avisar que comeu alho, não é? As nossas obras falam por si só. A gente não precisa declarar que faz. A gente não precisa querer tirar uma onda, se credenciar. Isso é soberba. E Deus rejeita os soberbos. Deus rejeita o orgulho. E aqui nós vemos um texto onde Jesus está falando, e chegou um pecador. Esse pecador é aquele que a gente julga, que não está nas credenciais de uma igreja, de um cristão. É um cara que às vezes você viu os stories dele e falou, esse cara não pode ser crente. Viu o comportamento dele? Não, falou, não é possível. Aí ele vem para a igreja, você fica olhando, olha aquele irmão ali, sexta-noite estava fazendo coisas horríveis, agora no domingo está na igreja. Olha a hipocrisia. Só falta querer tomar santa ceia, um cara desse. Esse chegou no cantinho, Deus, foi mal, vacilei, pequei, tem misericórdia de mim. E aí Jesus, para nos deixar com a cabeça meio confusa, fala, esse camarada voltou justificado para casa. Agora é claro, que se ele continuar com a vida na sua transgressão, ele vai perecer e vai para o inferno. Agora, se foi um arrependimento genuíno, não nos deixa com um peso na consciência, nos deixa constrangidos em amor para não fazer mais. Porque o remorso, a gente peca, fica com remorso, fica com peso na consciência, 2 dias depois já está repetindo. O arrependimento verdadeiro é um encontro que a gente tem com o Espírito Santo, que nos deixa mal, aí a gente fala, meu Deus, que coisa horrível. Foi o Salmo 51 que o pastor Roberto leu aqui. Imagina o estado do rei Davi escrevendo aquilo, misericórdia. Então, a gente fica mal, mas em amor, por entender de uma graça, que ela é transbordante, mas ela não é um objeto de desrespeito. Então, eu tinha que me arrepender, sim, me arrependi, mas não voltei a fazer. Isso é um arrependimento verdadeiro. Agora, tem um crente PP, né, pecou, perdão, ele peca, pede perdão. Tem uns que pede perdão antes de fazer. Pastorzão, final de semana está chegando aí, o carnaval, cara, o senhor sabe como é que é? Não sei como é que é não, como é que é? Não, pastor, é porque é difícil, né? Carne é fraca. Então junta com a carne forte aí, né? A Bíblia diz, o espírito, pois, está preparado. A carne é fraca, mas o espírito está pronto. A carne é fraca, vai ser fraca, mas o espírito é forte. Não, mas veja bem, mas Deus sabe, já nem pecou e já está administrando o ambiente para pedir perdão. Isso é falta de caráter, é sem vergonhice. Então, quando eu leio esse texto, a primeira coisa que eu preciso lembrar, Deus rejeita o orgulho. Amém, irmãos? Diga comigo, Deus rejeita o orgulho. Deus rejeita o orgulho, isso é importante. O que fez Lúcifer, o diabo, que significa inimigo, né, de Deus, Satanás, descer do céu e foi expulso? Ser arrancado do reino de Deus. Foi o orgulho. O orgulho, ele foi a mola mestra, foi a engrenagem principal de toda a ação de Lúcifer no céu. Foi o orgulho. Todas as vezes que nos entregamos ao orgulho, estamos nos filiando ao diabo.
estamos nos conectando ao diabo. A Bíblia diz, o diabo é mentiroso e pai da mentira. Então todos que mentem são filhos do diabo, porque o diabo é pai da mentira. A mentira é uma ação de orgulho. Todos os pecados envolvem o orgulho. Todos. O orgulho nos faz. A Bíblia diz, leva um tapa, vira outra face. O que a gente faz? Levou um tapa, murrão, já no reflexo. Papum, não é isso? O que o orgulho nos faz? Fechou, o cara nos fez. A gente está dirigindo felizão, tranquilo. Aqui, ó, só ouvindo um podcast, ouvindo um louvor. Aí vem o enviado do Satanás, entra na nossa frente, acelera, entra e freia, sem dar seta. O que o nosso orgulho já faz? Já vou interceder pela vida desse irmão, né? Com destaque na mãe dele, né? Nas minhas palavras proféticas, eu vou destacar a mãe desse cidadão. É o nosso orgulho. Não, amém, irmão, vai na paz, Deus te abençoe. Você deve estar com vontade no banheiro, você deve estar muito apertado, né? Vai, alguma coisa está acontecendo. Mas o nosso orgulho é o momento de falar, não, peraí. Eu sei que a Bíblia diz isso, mas nessa hora aqui, eu tenho que agir conforme a minha natureza. É o orgulho. Deus rejeita o orgulho. O diabo tinha tudo que ele podia ter na glória. Ele tinha poder, ele tinha autoridade, ele tinha credenciais, status, e para ele não era suficiente. Ele queria um trono acima das estrelas, ele queria ser igual a Deus. E por causa desse orgulho, ele começou a fofocar. Vocês viram que Deus é todo soberano? É mesmo, né? Todo, né? Todo é muito, né? Pois é, ele é alfa e ômega, ele é um princípio e o fim. E tiveram uns anjos que caíram no lero. A Bíblia diz que 1/3 das estrelas do céu se corromperam. 1/3. De bilhões e bilhões de anjos. Imagina, foi muita gente que esse cara corrompeu por causa do seu orgulho. Então, em nome de Jesus, todas as vezes que você estiver sendo guiado pelo seu orgulho, saiba que você está fazendo o diabo feliz. Você está alegrando o diabo. E na mesma proporção, você está entristecendo o Espírito Santo de Deus. Deus rejeita o orgulho, porque o orgulho é a raiz de toda a obra do diabo. A nossa justiça humana, ela passa também por essa autossuficiência. É um grande desafio que a gente tem. Porque quando a gente lê aqui, Lucas 18, a gente vê o fariseu extremamente autossuficiente. Não, porque eu oro, porque eu jejuo, porque eu faço. Irmãos, está repreendido. Por mais que nós oremos, jejuemos, possamos fazer coisas, é pela graça de Deus na nossa vida, irmãos. Não é por causa, não, aquele cara é muito bom, aquele cara é demais. Não, é a graça do Senhor. Toda autossuficiência é aquela palavra, eu consigo por mim mesmo, eu dou conta, deixa que eu faço. Nós homens somos assim. Irmãos, é um grande desafio na minha vida a autossuficiência. Já foi mais, hoje eu, graças a Deus, me sinto liberto disso. Mas durante muitos momentos, eu me senti um cara extremamente autossuficiente. Eu falava, não, está tudo bem. Nunca tive nenhum tipo de complexo, né? Tem gente que tem complexo, adolescente, nunca tive complexo. Então, era engraçado, porque eu sempre achei que dava. E eu ainda acho hoje em dia, só que eu foquei essa característica no Espírito Santo. Aí eu coloco, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Pelo Espírito, pelo poder. A Bíblia diz que tudo posso naquele que me fortalece. Se ele não me fortalece, eu estou enrolado. Mas eu já fui autossuficiente demais. Teve uma vez que eu estava jogando bola, e aí o meu irmão jogava bola também. Não parece, mas jogava. E jogava bem. Jogava do verbo, jogava no passado, né? O time era ele, Moisés, Abraão, né? E aí, deu uns dribles nos caras. Eu sempre fui zagueiro, eu era mais troncudo. Então, assim, de mim não passa, né? Às vezes passava, mas, né, uma perna ficava, alguma coisa assim. Mas aí, driblou um, driblou outro, aí os caras começaram a fazer falta. Aí meu primo também entrou nessa onda, começou a driblar e tomando falta. Aí eu me doí. Falei, cara, próxima vez que eles quebrarem um dos dois, eu vou bater, hein? Eu vou partir para cima. Aí o meu primo deu um balão no garoto lá, ele empurrou, meu primo caiu. No que meu primo caiu, eu já fui em cima, empurrei de ombro, ele caiu também. Eu falei, que história é essa, rapaz? Aí o menino levantou, fechou a mão assim. Eu olhei para ele e falei, eu consigo bater nesse cara. Eu dou conta. Autossuficiência, irmão.
Falei, Aí o goleiro chegou perto, eu falei, vai vir você também? Vem os 5, chamei os 5. Vem. Aí fechei a mão assim, eu ia levar a maior surra da minha vida, não tinha a menor possibilidade de eu ganhar. Nenhuma. Meu irmão já estava, né? O primo, outro. Aí o meu tio, que também é crente, nessa época eu já era crente. Meu tio que é crente, ele falou, gente, espera aí, a gente não conhece vocês, mas o nosso time todo aqui é crente. E a gente não está vigiando, o diabo está feliz com essa situação. E eu assim, ó. Aí, apazigou. Não vou contar o resto, não, mas apazigou. Mas a nossa autossuficiência nos faz achar que a gente sempre vai conseguir as coisas. Só que sem depender de Cristo. E isso é muito ruim, porque a gente quebra a cara e às vezes culpa Deus. Fala, Deus não foi da tua vontade, não foi do teu querer, Deus não me abençoou, não aconteceu do jeito que... Mas a gente não consultou Deus para fazer porque achou que conseguia. Aí no meio do processo dá tudo errado. E a gente culpa Deus. Anos depois, eu já pastor, pregando num culto de domingo. Chegam uns visitantes. Eu olhei para o Beto e falei assim, cara, está reconhecendo? Aí ele falou, foi uns meninos que a gente quase caiu na porrada, né? Anos atrás, né? Eu falei, é verdade. Eu marquei o rosto dos caras. Eu falei, não vai lembrar, não vai associar. Eu estava de terno, eu era de uma igreja que sentava no púlpito de terno, né? Estava jogando bola de chuteira 4 anos atrás, não sei nem se eu tinha barba. Tá bom. Moral da história, não nos reconheceram, a gente conversou, a gente passaram a frequentar a igreja, acho que nunca descobriram essa história. E aí, conversando, meu irmão, me conta um pouco mais. Ele, não, porque a gente está feliz porque a nossa academia de jiu-jitsu está bombando. Eu falei, vocês têm uma academia de jiu-jitsu? Não, porque a gente foi no torneio, meu irmão foi campeão de jiu-jitsu. Eu falei, você foi campeão de jiu-jitsu? Eu falei, Jesus, que livramento. O cara foi campeão brasileiro de jiu-jitsu. Eu chamei para o fight. Deus me guardou, porque na hora, eu falei, vamos. Eu ia ficar aleijado, com certeza. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque a nossa soberba, o nosso orgulho, nos faz tomar decisões precipitadas. Então respira, conta até 10, pede direcionamento ao Senhor, fala, Deus tem misericórdia da minha vida, o que eu faço agora? O nosso orgulho nos faz transferir culpa. Diga, transferir culpa. Misericórdia, irmãos. O pecado de Adão foi a omissão. Ele não cuidou da mulher dele. Onde é que ele estava enquanto Eva conversava com a serpente? Ele estava lá. Ele fatalmente pode ter visto a cena da conversa. Não tem nenhum texto que diz assim, não, ele estava escondido, estava do outro lado do Éden. Não, ele só foi omisso, deixou acontecer. Aí depois ele come do fruto também. Prejudica tudo. Deus se manifesta na vida dele, desce lá e vão conversar. Me conta uma coisa aqui. Como é que vocês sabem que vocês estão pelados? Por acaso vocês comeram do fruto que eu mandei não comer? O que Adão faz? O orgulhoso? Sabe a mulher que tu me deu? A mulher que tu me deste. Ou seja, ele culpou Deus e a mulher na mesma frase e transferiu a culpa que era dele. Irmãos, nós não podemos fazer isso. A culpa é minha, a culpa é sua, a responsabilidade é nossa. Quantas vezes eu converso, atendo o casal, e o cara com a cara mais lavada fala, não, pastor, é porque minha mulher... Ô, Adão! Calma aí. Nem Oséias, casado com Gomer, você vai falar isso aqui agora? Então calma. Mas a responsabilidade é nossa. Só que o nosso orgulho transfere a culpa. Não, pastor, é que meus filhos, esses meninos, sabe como é que é a cidade? Não transfere a culpa não, você é o pai. Ah, não, mas a minha esposa, ela é muito ciumenta. Tá. Ah, não, é que ela é muito possessiva. Não, que é minha mulher. Então ore, jejue, clame a Deus pela sua mulher. Se matricule no curso de casais. A gente vê as inscrições do Avivamento,
Depois tem que fazer o batimento financeiro, né? Das inscrições. Muitas inscrições do Pix tem nome de mulher. A mulher que escreve o marido para ir para a conferência. Segue o anexo lá, nome da mulher. Falei, mulher no Avivamento? Não, é o marido. Porque na hora que vê o cadastro da inscrição, está o nome do cara, mas o Pix, a mulher que pagou, a mulher que foi no formulário, que botou o nome do cara. Lá no Legendários, quantos? A gente vai conversar. Minha mulher que me fez vir para cá, nem queria vir nisso aqui. Aí no meio do processo se arrepende, vira homem. Falei, eita rapaz, não era que tinha que vir mesmo? Aí melhor, pede perdão. Mas a gente transfere culpa. Hero não transfere culpa, amém, irmãos? Hero não transfere culpa. Ah, mas se a culpa não for minha, não se defenda, Jesus é o nosso juiz. Mas dentro das suas responsabilidades familiares, não transfira a culpa. É coisa de covarde isso. Se naquela hora, irmãos, Adão falasse assim, Deus, deu ruim, o Senhor mandou fazer um negócio, não fiz, me perdoa, tem misericórdia de mim, quem sabe o que poderia acontecer? Claro que o pecado entrou na humanidade, teria que ter o plano de redenção, salvação, mas o fato dele ter pecado na omissão e depois pecado na transferência de culpa, só um abismo chamou outro. Que isso não aconteça na sua vida em nome de Jesus. Tenha misericórdia da nossa vida, Senhor. Quando nós somos orgulhosos, muitas vezes a gente camufla a nossa vida através de máscaras de falso cristão e de coitadinhos. Isso também é orgulho. Por exemplo, está aqui, o pessoal tocou uma bênção. Aí chega para o cara do louvor, meu irmão, você cantou muito bem, parabéns. O que ele pode falar? A Deus seja a glória. Amém. Ou ele pode falar, muito obrigado. Glória a Deus. Né? Tem uns que falam assim, não irmão, não canto nada. Eu não sei cantar. É Deus. Isso é falsa modéstia. Quando você for bom em alguma coisa e te elogiarem, você agradeça. Diga, muito obrigado, a Deus seja a glória. Mas não se menospreze, porque isso também é orgulho. Não, quem sou eu? Eu jamais, eu não consigo nada, eu não sou nada. Não... Parece que tem medo de elogio. Sabe ouvir crítica. Sabe ouvir paulada. Mas na hora que vai ouvir um elogio, é orgulho também. Então, saiba também reconhecer os méritos de Deus na sua vida. Tudo que for através das obras da sua mão, renda graças ao Senhor. Fala, a Deus seja a glória por isso. Ele que me fez conquistar isso. Mas obrigado. Não venha com falsa modéstia, porque Deus visita o teu coração e sabe que você pode estar mentindo. A autossuficiência também, no sentido de aparências. Sabe, uma vez, eu estava conversando com uma família, e o cara, conversando comigo, olhou para o chão, pegou uma sujeira, não sei se era um copo descartável, porque tem crente que é assim, né? Que na igreja não tem isso não, para a glória de Deus, né? Que no meio do culto fica quebrando o copo descartável e abre. Quebra um pedacinho e abre. Aí faz uma florzinha, né? Com um copo descartável no meio do culto. Você pergunta, o que o pastor pregou? Não sei, mas eu fiz uma florzinha. Aí o que o abençoado faz? Ele joga no chão e deixa a florzinha lá, o copo todo aberto assim, né? Aí eu estava conversando com o irmão, com a família. Ele pegou o copo quebrado do chão e saiu para jogar no lixo. Tipo assim, que cara maneiro, viu um problema, foi resolver, homem, é isso aí, viu o problema, virou pai do problema, resolve o problema. Na hora que ele foi, a mulher entregou o ouro. Queria que ele fosse assim em casa. Falei, sem vergonha. Eu falei, minha irmã, a lixeira está longe, conta mais. Aí ele, pastor, ele esquece da descarga. Como é que pode, né? Mira errado, ainda não aperta um botão, né? Ele não é organizado em casa. Eu falei, vem cá. Olha a lixeira longe, volta aqui. Na igreja, irmãos. Às vezes para aparecer mesmo para o pastor, para um líder. O cara é pontual, ele faz tudo bonitinho, ele é um obreiro incrível na casa do Senhor. Mas ele não está fazendo pelo motivo certo, que é servir sem ser visto. Ele quer ser visto, por isso que ele está servindo. Está vendo? O serviço, combinei com o sonoplasta para falar ser visto, e ele quer ser visto, por isso que ele está servindo.
Se não for para ser visto em escalas menos triunfalistas, ele não bota o nome. Ele não participa, porque ele é orgulhoso. E em casa, irmãos, cara, se você alinha as cadeiras da casa do Senhor, as cadeiras da sua casa precisam estar mais alinhadas que da sua igreja, porque a sua mulher está vendo isso, seus filhos estão vendo isso. Você precisa dar exemplo dentro da sua casa. Se você na igreja é pontual, mas na escola do teu filho você chega atrasado, nos eventos da sua esposa, lá da família da tua esposa, você não vai, cara, você está fazendo, é orgulho. Porque isso é uma autossuficiência disfarçada, de um cara comprometido, mas não é. Misericórdia, está amarrado em nome de Jesus. As camuflagens do nosso ego. Jesus é um modelo perfeito de humildade. Sendo Deus, Jesus, sendo Deus, abriu mão da sua glória e veio. Ele habitou aqui entre nós. Olha que coisa Irmãos, eu não sei se você já teve a oportunidade para sair do seu ambiente de conforto e ir para um lugar inóspito, um lugar ruim, sabe, uma coisa assim que você fala, oh meu Deus, que saudade da minha casa, não vejo a hora, às vezes uma viagem a trabalho, né? Às vezes quem é mais militar aqui na igreja, vai para uns campos, umas selvas, aí só come fedorento, e deita em barraca na pedra, e come rato frito, né? Que maravilha. Fica assim, caraca, eu quero ver minha esposa, não vejo a hora de dormir de conchinha com a minha esposa, de comer um arrozinho fresco, tomar um banho quente. A gente abre mão dos nossos momentos ali por uma razão, né? Jesus abriu mão da glória, do reino dos céus, e veio habitar na terra por amor a nós. O exemplo máximo de humildade. Irmãos, não tem como nós acharmos que a igreja é um ambiente que qualquer coisa que não seja exatamente o que Cristo fez. Então, hierarquias eclesiásticas são importantes a título de organização ministerial, para conduzir uma administração eclesiástica, a igreja. Mas aos olhos de Deus nós somos iguais, irmãos. Não dá para falar assim, não, o pastorzão, aquele pastor ali. Às vezes a gente vai almoçar, ou vai fazer alguma coisa, o pessoal, não, pastor, passa lá. Não, que mané passa, meu irmão, a gente é ser humano também, é todo mundo igual. Eu não consigo imaginar Jesus furando fila, então vamos para fila. Botei o carro lá atrás um dia, lá na terra, centurião, não, pastor, tem vaga lá. Eu falei, não, meu irmão, cheguei atrasado. Aí o bonitão aqui, só porque é pastor, vai, dá licença aí, gente. Não, cheguei atrasado. Fui e vim andando, igual um ser humano normal. Não perdi as pernas, não perdi dedo. É o Evangelho. Eu imagino, o que Jesus faria? Então, algumas coisas existem hierarquias para dar uma organização na igreja, mas no dia a dia, temos que ser iguais. Jesus abriu mão da glória dele. Você está abrindo mão do quê? Então você tem que abrir mão. Abra mão de qualquer glória sua, por amor ao Evangelho, por respeito ao Evangelho. Lê comigo 1 Pedro, capítulo 5, verso 6, que diz assim, olha o que a Bíblia diz. 1 Pedro, capítulo 5, verso 6. 1 Pedro 5, 6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Humilhai-vos aonde? Debaixo da potente mão de Deus. Não é humilhai-vos em outro lugar, porque tem lugares que a gente é humilhado. Né? Você põe a blusa do seu time, vai para o estádio, e teu time toma um sacode. Você foi humilhado. E Deus não vai te exaltar por causa disso. Você só foi humilhado e ponto final, acabou. Só foi. Não, no tempo de Deus, não tem. Ali é só humilhação. Tomamos um 7-1, não foi? Brasilzão na Copa aí, que delícia aqui no Brasil. Fomos humilhados. E depois? Depois a humilhação continuou, né? Não, no meu trabalho eu tenho sido humilhado. Deus vai me honrar. Quem garante? Eu não sei disso, não. A Bíblia não diz que, só porque você é humilhado, os humilhados serão exaltados. Aonde, em que contexto, de quem? Às vezes é só uma humilhação, porque você era um alcoólatra, aí foi bêbado, caiu no chão, trêbado, todo destruído. Não, mas Deus vai exaltar, que humilhação. Não, isso aí é só vergonha alheia mesmo, é feio. Às vezes você tomou atitudes na sua vida que te fizeram quebrar financeiramente, você foi humilhado, porque foi um mau gestor. Aí vai botar Deus agora para restaurar tudo isso aí e Ele te exaltar? Agora, se por conta do Evangelho,
você for humilhado, Ele vai te exaltar. Se no seu ambiente de trabalho as pessoas te criticam porque você é crente, porque você não fala palavrão, porque você não faz parte da fofoca, porque você chega no horário, porque você entrega o que é combinado, e mesmo assim você não fala mal da sua chefia em ambientes de contextos apropriados para isso, aí você vai sofrer. Aí beleza, pode saber que você vai ser exaltado, sim. A Bíblia diz: humilhai-vos diante da poderosa, debaixo da potente mão de Deus. Mão de Deus. Deus, está aqui Deus. Eis-me aqui, sou falho, miserável, eu preciso da tua ajuda, tem misericórdia de mim, abençoa meu casamento, abençoa a minha vida como um homem solteiro para que eu encontre a pessoa certa, abençoa a minha vida como pai para que a minha paternidade reflita a tua divindade, a paternidade do Senhor sobre mim para que reflita nos meus filhos. Aí você está se humilhando diante de Deus. Deus vai te exaltar. Num contexto onde você foi difamado e você não foi vingativo, Deus vai te exaltar se você se comportou de forma de testemunho poderoso. Essa é a humildade que o Senhor nos quer, para que Ele nos exalte. E nós não seremos exaltados para a nossa glória, mas é para a glória de Deus. Primeira vez que as pessoas me viram crente, eu me converti no Rio e mudei para Brasília imediatamente, que foi num contexto de mudança. Quando eu voltei para o Rio, as pessoas me viram: cara, você não fala mais palavrão? Não. Ou não sei o quê, não. Você mudou muito, quem diria, né? O testemunho. Eu me humilhei diante de Deus. Tinha um filme queimado, não muito queimado, porque eu era novo, não deu tempo de fazer muita besteira, mas eu falava muito palavrão. Mas essa transformação se destacou. Então, o que eu tenho que fazer para que o Senhor me exalte? Me humilhar diante dEle. E humilhar diante dEle é como aquele publicano fez. Deus, eu sou pecador. A Bíblia diz aqui que no relato, nem olhar para cima ele tinha força, ele tinha coragem. Ele batia: ó, sou pecador, sou falho, sou miserável. Então, eu não sei como é que você chegou aqui hoje, mas se você se entregar verdadeiramente nas mãos do Senhor, Ele vai transformar a sua vida. E você vai ser um objeto de testemunho para a glória de Deus. Pastor, não tem como a minha vida mudar não, quem me conhece jamais vai acreditar. Tem sim, irmãos, a gente tem cada testemunho interessante aqui. Tem cada transformação poderosa que a gente acompanha. Não há nada que o Senhor não possa fazer. Não há história que Ele não possa mudar. Não há quadro que Ele não possa reverter. Pastor, eu estou basicamente separado, morando na mesma casa da minha esposa. Deus pode restaurar a sua família completamente. Talvez não na força do seu argumento ou debaixo do seu orgulho. Mas se você se humilhar debaixo da potente mão de Deus, Ele vai te exaltar. Você crê nisso? Fica de pé no seu lugar, vamos orar.